Olá, querida irmã, paz do Senhor Jesus Cristo, você que de algum lugar do Brasil ou do mundo, se junta-me agora para o estudo de mais uma das nossas lições de jovens deste primeiro trimestre do ano 2026. Nas igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD, estamos estudando o seguinte tema geral: Plano perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Aqui está a capa desta bonita revista, comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. Que satisfação imensa é para mim dividir esta videoaula com você, assinante da nossa mentoria EBD Inteligente, que interage diariamente comigo em nosso grupo de mentoria no Telegram, onde subsídios bíblicos, teológicos e orientações didático-pedagógicas são oferecidas para você se desenvolver com excelência na liderança da EBD em sua igreja local e no ensino da palavra de Deus e no aprofundamento do estudo das Escrituras Sagradas. Afinal, temos muitos alunos que não lideram a escola bíblica dominical, nem também ensinam, mas estão com a gente aprendendo diariamente sobre as Sagradas Escrituras. Obrigado pelo carinho e estima. Você que a cada trimestre tem renovado a sua assinatura para estudar comigo e centenas de professores do Brasil e do exterior. Sempre lembrando, nós temos 2 grupos de mentoria no Telegram. Um que estuda as lições de jovens, esse trimestre sobre o tema geral salvação, e outro que estuda as lições de adultos, esse trimestre com o tema geral Santíssima Trindade. Inclusive, a videoaula da lição de adultos, tratando da divindade de Jesus, está disponível aqui em nosso canal no YouTube. Caso você seja pastor, superintendente, professor ou aluno e goste de acompanhar ambos os conteúdos, não deixe de conferir também as nossas videoaulas em que comentamos tópico a tópico, ponto a ponto, as lições de adultos. Eu acredito que quanto mais informação você tiver, mais conteúdo rico, bíblico, teológico você tiver para abençoar a sua vida, mais você vai crescer, se desenvolver e poder adorar a Deus melhor e servir melhor em sua igreja local. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se agora mesmo. Além de videoaulas semanais, nós temos pregações, palestras, estudos vários para alimentar a sua alma. E você sempre tiver um tempinho livre, conecta-se aqui ao nosso canal no YouTube e vai assistindo aí nossos conteúdos. Deixa também já o seu like registrado em sinal de gratidão ao nosso trabalho e segue nossas redes sociais ao final dessa aula. Tiago Rosas Oficial e EBD Inteligente. Estamos lá no Instagram e no Facebook também, além do nosso grupo de mentoria para assinantes no Telegram, e você pode vir estudar. Nós não temos um período do ano em que abrimos matrículas para a mentoria. Você pode entrar em qualquer dia e hora do ano, inclusive hoje. Manda uma mensagem para a gente nesse número que está passando aqui, ó, na taja rolante no canto inferior de sua tela. Pelo WhatsApp ou Telegram, nós vamos te dizer como funciona a mentoria e como você pode assinar. Nós temos 3 planos, o trimestral, o semestral e o anual. Todos esses planos você pode pagar via Pix ou no cartão, inclusive parcelando com um pequeno acréscimo de juros, se você assim preferir. Vamos então para o tema de hoje? Vamos! Chegamos à lição de número 6, intitulada O Espírito Santo que regenera e santifica. Semana passada nós estudamos sobre o Filho que redime, o Filho que nos compra da escravidão e nos torna servos seus. Aquele Cristo que quebrou, mediante o sacrifício que ofereceu na cruz do Calvário, as cadeias, os grilhões que nos aprisionavam no pecado e agora nos fez livres. Hoje falaremos sobre o Espírito Santo, que regenera e santifica. Esse trimestre está muito bom. Os temas, aliás, né? Todos os últimos trimestres nós tivemos temas interessantíssimos, de muita relevância para a juventude cristã, mas é sempre muito bom falar sobre salvação, que é o principal tema das Escrituras Sagradas. E aí, saindo do assunto redenção, entramos agora no assunto regeneração e santificação, agora com foco na pessoa do Espírito Santo, pois, como já dissemos em aulas passadas, a Trindade. Nós somos trinitarianos, nós cremos que Deus é um só Deus, mas que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Novamente, ó, assunto que está sendo explorado nas lições de adultos. Por isso, eu sugiro você, mesmo você sendo professor de jovens, acompanhe nossos conteúdos de adultos também, porque uma coisa agrega a outra, uma coisa acrescenta a outra. Você vai aprendendo de ambos os lados. E lá nós estudamos, nas classes de adultos, que a Trindade está envolvida, como também já estudamos, né? Esse trimestre aqui com os jovens, que a Trindade está envolvida na salvação da humanidade. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas participando de uma única e mesma divindade, visto que são iguais em atributos, em eternidade, em amor, bondade, justiça, onipotência, onipresença, onisciência e aí por aí vai. Mas vamos lá então ver os temas regeneração e santificação. Na minha introdução, preparei aqui nossos slides, eu digo:
Nesta sexta lição, iremos discorrer sobre duas experiências. Por quê? Porque são doutrinas, mas são doutrinas não apenas para ficar na teoria, não apenas para ficar no campo da cognição, do intelecto, do saber, do conhecimento. São doutrinas que se projetam na nossa vida, que se realizam na nossa vida. É como a salvação, no sentido geral, né? Porque salvação vamos dizer, uma grande embarcação, e dentro dela você tem ali a justificação, que já estudamos, você tem a redenção, que já estudamos, você tem a adoção, você tem a regeneração, você tem a santificação, e finalmente você vai ter a glorificação. Tudo isso está dentro do bojo da salvação. Então, é muito bom nós podermos estudar esse assunto e compreender que não estamos apenas entendendo, compreendendo, estudando, refletindo. Nós estamos buscando viver a experiência que aqui estamos estudando. Aliás, já temos experimentado isso, né? Nós que cremos em Jesus de coração, já experimentamos a justificação, experimentamos a redenção, experimentamos a regeneração, experimentamos o primeiro aspecto da santificação, que eu vou falar mais adiante, né, que é o aspecto posicional. Estamos dia a dia experimentando o aspecto progressivo, contínuo da santificação. Por isso eu digo aí que são experiências, realidades operadas pelo Espírito Santo na vida do crente e que estão relacionadas com uma mudança de caráter. A doutrina da justificação, pela qual já passamos, ela é algo puramente espiritual, porque é Deus nos declarando livres de culpa, inocentes perante seu tribunal. Mas na justificação, especificamente, ainda não há uma operação no caráter. Não há uma operação no comportamento, porque uma coisa é ser justificado, que é ser declarado inocente no tribunal de Deus, algo que é puramente espiritual. Outra coisa é você ser justo, no sentido de viver a justiça, a retidão, que é correto. Aí sim já tem a ver com a prática. Mas o ser justo está relacionado com a santificação, assunto que vamos estudar aqui hoje. Então, a gente sai do campo apenas espiritual para entrar no campo também relacional, social, cotidiano, porque a regeneração e a santificação dizem respeito a obras que se relacionam com a mudança de caráter e de comportamento. Quem eu sou e como eu me comporto, como eu ajo no dia a dia, no cotidiano. Falaremos da regeneração e da santificação. Embora sejam obras simultâneas, tá, irmãos? Isso aqui precisa ficar muito claro para o professor DVD. Nós aqui não estamos falando de etapas, passos sucessivos da salvação, como se a justificação acontecesse hoje, a regeneração acontecesse amanhã, a santificação só acontecesse semana que vem. Não, é importante que você, professor, professora, deixe isso muito claro para os seus alunos. Nós estamos falando de vários aspectos diferentes da salvação, mas são aspectos concomitantes. São aspectos que são operados simultaneamente pelo Espírito Santo em nós. No dia em que nós recebemos a Jesus de verdade, não da boca para fora, mas de verdade, recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, naquele dia e naquele instante em que nosso coração recebeu Jesus, ali nós fomos justificados, ali nós fomos regenerados, ali nós fomos adotados na família de Deus, ali nós fomos posicionalmente santificados. O que é essa história de posicionalmente santificados? Eu explico mais adiante nessa aula de hoje. Mas o que eu quero dizer a princípio é todas essas operações aconteceram simultaneamente. Não quer dizer que elas sejam uma única e mesma coisa. Não, são operações diferentes, são coisas diferentes que se relacionam com, vamos dizer assim, departamentos diferentes, mas que acontecem de forma concomitante. Apenas a santificação é que vai ter um aspecto progressivo. A justificação não é progressiva, a regeneração não é progressiva, a adoção não é progressiva. Deus não está me adotando mais hoje do que ontem, não, ele me adotou. Deus não está me regenerando mais hoje do que ontem, não, ele me regenerou, ele me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus não está me justificando aos pouquinhos, como se eu estivesse todo dia ainda em um julgamento, em um tribunal, sob avaliação. Ele me justificou. Então, esses aspectos da salvação são pontuais e acontecem lá, de forma simultânea, mas imediata na conversão. A santificação tem um aspecto imediato, que é a posição, mas ela também tem um aspecto contínuo, diário, porque dela sim, da santificação se pode dizer, hoje eu devo ser, ao menos, né, vamos dizer assim, em tese, eu tenho que ser mais santo do que ontem. Se isso é assim na prática,
Aí compete a mim, né, dizer se eu estou correspondendo com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo na minha vida. Mas a obra de Deus é essa, de me fazer cada dia mais santo, mais obediente, mais humilde, mais servidor, mais simples, mais honesto, mais fiel ao meu casamento, à minha família, aos compromissos que assumi com Deus e com a sociedade. Isso tem a ver com a santificação e o seu aspecto progressivo, tá bom? Bem, ainda que sejam simultâneas essas obras, elas têm cada um seu significado peculiar. Vamos, então, investigar agora o que é regeneração, inclusive já é o primeiro tópico. Ponto 1. Conceito. Bem, como você veio na sua lição, esse primeiro ponto é para definir o que é regeneração. E a lição ela está muito prática, ela traz um conceito muito adequado nesse primeiro ponto, mas eu trago aqui algo também a mais, apenas para complementar. E aí eu digo, regeneração significa gerar de novo. Ó, regeneração tem a ver com gerar outra vez. Ou nascer de novo. Isso, no aspecto natural, não existe. Só existe no aspecto realmente, vamos dizer, espiritual. É claro que as pessoas falam de nascer de novo, não exatamente no sentido espiritual, nem também biológico, quando elas escapam da morte. Por exemplo, alguém sofreu um acidente e saiu ileso, ou então teve ferimentos, mas conseguiu sobreviver aos ferimentos, apesar da gravidade do acidente. Aí se diz assim, fulano nasceu de novo. Esse nascer de novo tem a ver com recebeu uma nova oportunidade de viver. Esteve na iminência da morte, beijou a morte, mas conseguiu livrar-se dela. Agora, dentro da palavra de Deus, regeneração tem muito mais do que escapar da morte. E nada tem a ver com voltar ao ventre materno e nascer outra vez, o que obviamente é impossível. Essa regressão ela é impossível. Daí ser até jocoso a gente ler o texto de João 3 e ver Nicodemos, o mestre fariseu, fazendo esse tipo de pergunta a Jesus, né? Como pode o homem já sendo velho nascer de novo? Ô, Nicodemos, não é disso que eu estou falando, né, Nicodemos? Pelo amor de Deus, não vamos baixar o nível da nossa conversa, né, Nicodemos? É óbvio que eu não estou propondo a você nem a ninguém fazer uma regressão ao ventre materno. Pois bem, teologicamente falando, regeneração, que é o gerar de novo, o nascer de novo, não no sentido biológico, e sim no sentido espiritual, pelo qual recebemos uma nova natureza inclinada para Deus. Porque a natureza, antes desse novo nascimento, antes da regeneração, antes dessa transformação espiritual, ele é uma natureza que se inclina para o pecado, se inclina para si mesma, para seus próprios deleites, para suas próprias vontades. Pode aqui e ali ter uns lampejos, né? Por uma obra, inclusive, do Espírito Santo, e querer ir à igreja, e pensar em Deus, e fazer uma oração, né? Mesmo descrente tem lá, vamos dizer, sua fé em Deus. Até demonstra reverência para com as coisas de Deus, mas ainda não se entregou a Deus. E não se entregou a Deus por quê? Porque quer viver do seu jeito. Essa é a velha natureza. É a velha natureza que não quer se entregar a Deus, não quer se converter a Jesus Cristo, e nos termos de Cristo, não quer vir para que as suas mais obras não sejam reveladas debaixo da luz. Então, a velha natureza, o velho eu, o velho homem, se inclina para as suas próprias paixões. Expressão que o apóstolo Paulo gosta de utilizar em suas cartas. Ou seja, para os seus desejos, para os seus amores carnais. Agora, quando nascemos nesse sentido espiritual, nós recebemos uma natureza que não trazemos de berço, que não nos acompanha desde o ventre materno, que nos acompanha a natureza caída, carnal, pecaminosa. Em Cristo, pela fé nele, é que recebemos uma natureza que, aí sim, se inclina obedientemente, servilmente ao Senhor Deus para fazer aquilo que lhe agrada e cumprir os seus propósitos. Aí nós nos tornamos o quê? Nova criatura em Jesus Cristo. Em João 3,6, o Senhor Jesus, na conversa com Nicodemos, diz a ele, necessário vos é nascer de novo. Esse nascer de novo é a regeneração. Embora a palavra regeneração, substantivo, não apareça nessa perícope de João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, inclusive é o texto bíblico base aí na revista de jovens para essa lição, mas é disso que se está falando ali.
né? Quando Jesus fala nascer de novo, nascer da água do Espírito, nascido do Espírito, são expressões diferentes que remetem à regeneração. E Paulo, por sua vez, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele também não usa a palavra regeneração, mas a ideia é a mesma. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, olha aí, a velha natureza que dominava antes, a mentira, o engano, a sensualidade, a cobiça, a avareza, a idolatria, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Porque não é um novo nascimento? Não é um nascer para uma nova vida? Pois bem, esse nascer para a nova vida se faz acompanhar de novas crenças, novo caráter, novos valores, nova conduta, novo propósito de vida para quem está em Cristo Jesus. Aí a gente avança para o ponto 2, que é a explicação bíblica. Bem, aqui, qual é a ideia desse ponto? É voltarmos para o texto base, João 3, e fazermos um sucinto comentário sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos, que levou Jesus a ensinar ao rabino judeu e fariseu sobre a doutrina e experiência. Eu quero que vocês nunca percam de vista isso aqui, né? Doutrina e experiência do novo nascimento. De forma, obviamente, muito sintética, eu digo aí, ó, muito sintetizada, eu digo em conversa privativa com Nicodemos, porque ele foi ter com Jesus à noite, num particular com ele. Nicodemos, que era judeu, fariseu, do partido considerado o partido mais ortodoxo, mais correto, mais tradicional, mais fiel à tradição da religião hebraica, e príncipe dos judeus. Talvez seja assim que apareça em sua versão bíblica que você tem aí. Príncipe dos judeus. Príncipe aqui não entenda no sentido político, de filho de rei. Não, não é isso que se quer dizer por príncipe no Novo Testamento. Príncipe quer dizer principal. Isso remete à liderança. Nicodemos era um dos principais líderes dos judeus. E qual era a liderança dos judeus? Você tem a liderança política, que é romana. Mas a liderança dos judeus, ela é uma liderança religiosa. E qual era a liderança maior dos judeus? Era o Sinédrio, constituído de homens de grande envergadura teológica, homens de idade, dificilmente um jovem estaria ali entre os membros do Sinédrio, geralmente eram homens de meia idade ou de idade avançada. Sinédrio presidido pelo então sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote de ocasião, presidia sobre o Sinédrio, e eram homens de notável saber, que julgavam as demandas religiosas cotidianas dos judeus. Entre estes, que compõem, vamos dizer, a elite religiosa de Israel, está Nicodemos. E é muito interessante, embora a Bíblia não mencione o Espírito Santo aqui, mas eu acredito que a gente pode, com razoabilidade, conjecturar que por um impulso do Espírito Santo, ele é levado até Jesus. A conversão de Nicodemos não é registrada de forma clara, aberta, né, dizendo, Nicodemos se arrependeu, Nicodemos creu, Nicodemos tornou-se cristão. Isso não é dito de forma aberta, mas pressupõe-se, pelo que a Bíblia depois vai dizer acerca de Nicodemos, o próprio Evangelho de João vai dizer em outros dos momentos, que Nicodemos está pleiteando perante o próprio Sinédrio em favor de Jesus, de um julgamento justo, de uma defesa, de ouvi-lo antes de julgá-lo e condená-lo. E também ele está lá entre os amigos e familiares de Jesus, providenciando cuidados para o sepultamento dele por ocasião de sua morte. Daí nós concluirmos com razoabilidade que Nicodemos tornou-se sim um discípulo de Cristo Jesus, ainda que mantendo ali a sua discrição, porque ele era do partido dos fariseus e era membro do Sinédrio. Mas ele então vai ter com Jesus. E é curioso porque Nicodemos ele saúda Jesus, né, de forma elogiosa. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Olha, demonstra simpatia para com Jesus. Ele não vem com arrogância, ele não vem com quatro pedras nas mãos, ele não vem com acusação, ele vem com elogio, ele vem com gentileza. És mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres ou os sinais que tu fazes. Então ele acreditava no ensinar de Jesus, se Deus não for com ele. Então ele acredita que Jesus procede de Deus, é um mensageiro, é um profeta enviado por Deus para fazer os sinais que ele faz. Mas aí é curioso, porque Jesus corta a conversa, claro. A gente
não precisa crer que o registro joanino contenha todo o diálogo detalhado e exaustivo, obviamente que não, mas ao primeiro elogio feito por Nicodemos, Jesus já lhe responde: necessário você nascer de novo. Parece que jogando um balde de água fria em Nicodemos, né? Jesus meio que diz assim: Nicodemos, vamos ao cerne da questão. Você não veio aqui para ficar me adulando, eu também não estou aqui para adular você. Vamos falar de teologia, Nicodemos. Vamos falar de religião, vamos falar de fé, vamos falar de espiritualidade. E eu começo, Nicodemos. Eu coloco o tema na mesa. O tema na mesa é novo nascimento. E eu digo para você, meu querido amigo, necessário vos é nascer de novo. Né? Porque Orlando Boyer diz que Deus só tem pressa de uma coisa, é de salvar. Então, quando Jesus Cristo olha para além da aparência de Nicodemos, para além de sua posição, de seu prestígio, quando Jesus Cristo olha para o coração deste homem e percebe a sede que tem por salvação, Jesus então não demora, não tarda para ir ao cerne da questão, salvação. Então Jesus lhe diz que é necessário nascer de novo para ver e entrar. Na primeira vez, no versículo 3, para ver o reino de Deus. Na segunda vez que Jesus fala no versículo 5, para entrar no reino de Deus. Então, para ser de fato membro do reino de Deus, porque membro do Sinédrio, a mais alta corte judaica ele já é, mas para ser membro do reino de Deus, é necessário nascer de novo. Ser judeu não é suficiente, ser fariseu não é suficiente, participar do Sinédrio não é suficiente. Nem um judeu, olha aí, nem mesmo um judeu devoto como Nicodemos está dispensado desse dever. E aí, professor, eu acredito que a essa altura seria muito interessante você pontuar para os seus alunos. Ó, ser judeu não põe automaticamente ninguém no reino de Deus. Eu tenho dito isso nesses últimos dias, porque percebo por vezes uma paixão quase que cega dos cristãos para com Israel, e a gente tem mesmo que amar Israel, mas às vezes eu percebo que a gente meio que trata Israel e os judeus como um povo eleito, salvo, independente do que fizerem, independente de como se comportarem, do que crerem, porque a nação eleita é o povo eleito, e não é bem assim não. Jesus está dizendo aqui para um judeu: necessário vos é nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não vai ver, nem vai entrar no reino de Deus. Então, ser judeu, ter o sangue de Abraão, Isaac e Jacó circulando pelas veias, não salva ninguém automaticamente. Ser fariseu, um religioso ativo, né? Ser alguém ali de igreja, ser alguém de estudo, porque os fariseus estudavam muito. Diferente dos saduceus, até os fariseus estudavam mais e tinham uma vantagem, porque os saduceus só acreditavam no valor canônico do Pentateuco de Moisés. Os históricos, poetas e profetas, eles não aceitavam como palavra canônica, apenas como documento histórico, mais ou menos como nós tratamos os livros deuterocanônicos ou os livros apócrifos. Era assim que os saduceus encaravam todo o restante do Antigo Testamento, fora a lei de Moisés. Mas já os fariseus não. Os fariseus aceitavam a autoridade canônica de todos os 39 livros do Antigo Testamento. Então eles liam, eles estudavam e criam naquilo. Então até nisso eles têm uma vantagem em relação a outros grupos religiosos da sua época, mas não é suficiente. De outra forma, crer na Bíblia e estudar a Bíblia e recitar a Bíblia, ensinar a Bíblia, não é suficiente se você não tem um compromisso com o Filho de Deus encarnado, com Jesus Cristo como Salvador. Necessário vos é nascer de novo. Não é suficiente nem mesmo ser simpático por Jesus. Olha, o que eu disse agora há pouco. Nicodemos demonstra simpatia, gentileza para com Jesus. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Você crê que Jesus é um mestre vindo da parte de Deus? Ok, você está nivelado com Nicodemos. Você crê que Jesus é um profeta enviado da parte de Deus? Ok, você está nivelado com Nicodemos. Mas é suficiente? Não é suficiente. Necessário vos é nascer de novo. Quantos espíritas não estão precisando ouvir isso aqui? Quantos católicos não estão precisando ouvir isso aqui? Quantos evangélicos que nasceram em lares evangélicos e acham que porque são filhos de crente, são crentes salvos, estão precisando ouvir isso aqui? Necessário vos é nascer de novo. Então, ser judeu não é suficiente, ser religioso não é suficiente, ter simpatia por Cristo, pelo cristianismo e pela Bíblia não é suficiente. É preciso ter um compromisso de fé, de obediência, de entrega. Porque a fé genuína é isso, é entregar-se a Jesus Cristo. Não é apenas acreditar nele, um assentimento intelectual. É entregar-se a ele, ao governo dele, ao comando dele. É recebê-lo como Senhor e Salvador. Ele é Salvador porque ele me livra da condenação do pecado. Ele me livra do domínio do pecado. Ele me livra da tentação do pecado no porvir. E ele é meu Senhor, porque ele agora governa a minha vida como discípulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A menos que eu receba como Salvador e Senhor,
Não adianta ser judeu, não adianta ser religioso, nem adianta ser amigo de crente. É preciso ser, de fato e de verdade, convertido a Jesus Cristo. Nem um judeu devoto, como Nicodemos, está dispensado desse dever de nascer de novo. Aí nós temos o terceiro ponto, que eu achei até um pouco deslocado aqui na lição, porque esse primeiro tópico deveria ser mais um tópico assim de apresentação do texto, do contexto, do diálogo de Jesus com Nicodemos, e a partir daí você extrair, né, definições, a explicação, ilustração sobre o que é a regeneração. Mas o comentarista já vai emenda aí o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito não é um assunto exatamente de João 3. Não, Jesus não chegou, pelo menos pelo que está registrado, Jesus não chegou ainda no assunto do fruto do Espírito, que é posterior à regeneração, que é posterior. O fruto do Espírito se desenvolve paulatinamente, né? Isso aqui já nos tira do contexto. Tanto é que as referências que a gente traz aí, como também na lição, já não são mais em João 3, porque João 3 não consegue nos dar suporte para falar do fruto do Espírito. A gente tem que ir para outros contextos, né? No caso, Gálatas 5:12. Eu achei que o comentarista foi um pouco apressado. Ele podia ter deixado esse fruto do Espírito como evidência da regeneração para o segundo ou terceiro tópico. Aliás, essa lição ela tem algumas redundâncias, né? Você vai perceber aí que nesse primeiro tópico você fala sobre evidência da regeneração, no terceiro tópico você vai falar sobre evidência da santificação, e no primeiro ponto do tópico 2, que está no meio aí, né? No primeiro ponto do tópico 2, a gente vai falar sobre uma obra invisível, porém poderosa. E nesse ponto, inclusive, o comentarista apenas meio que repete, parafraseia ele mesmo. Parafraseia o que ele já disse na lição, nesse terceiro ponto do primeiro tópico. Então, há sim umas repetições desnecessárias. Eu não gosto quando isso acontece, porque eu gosto de trabalhar uma lição mais linear, progressiva, não progressista. Progressiva, né? É assim, a coisa andando, caminhando para frente, e não de forma pendular, indo para frente, voltando para trás, dentro também em círculo, né? Girando numa mesma coisa, o que acaba ficando monótono, né? Mas tá, vamos lá, vamos seguir, porque vocês sabem que a gente respeita a estrutura da lição, né, da CPAD, e aí a gente, tanto quando pode, traz os nossos comentários aí, mas quando eu acho que algum ponto já ficou demasiadamente, ou demasiadamente não, muito bem explicado anteriormente, aí eu junto os pontos, né? E trabalho 2, 3 pontos de uma vez só. Não é ainda o caso aqui. Nesse terceiro ponto, eu digo assim, ó, uma vez que fomos gerados para uma nova vida, é o que significa novo nascimento, é o que significa regeneração, a partir da conversão a Jesus Cristo, é ali, naquele momento, que nós somos gerados de novo, precisamos deixar as coisas velhas. Que coisas velhas são essas? Aí você, professor, pode ir agora para o quadro branco, com seu pincelzinho, ó. Professor, você tem quadro lá na sua sala, professor? Se não tem, providencia esse ano. Providencia e usa, professor. Quadro, né? Aqui eu uso com vocês o nosso arquivo de slides. Você também pode usar arquivos de slides, mas eu quando eu estou dando aula, se eu levo o data show, eu uso, mas se também tiver um quadro branco ali, eu posso usar os dois recursos ao mesmo tempo, ou pelo menos o quadro branco, que eu gosto de escrever, né? É uma postura assim bem professoral. Então aqui, ó, o apagadorzinho e os lápis aqui, os pincéis aqui, os lápis pilotos aqui, ó, o pretinho e o vermelho. Você vai lá no quadro branco, ó, e escreve em letras garrafais coisas velhas, para você aqui estabelecer um contato, uma interação com os seus alunos e ouvi-lo, porque a aula nenhuma aula, né, com nenhuma faixa etária tem que ser um monólogo, só o professor falando. Muito menos com os jovens, que são elétricos, que têm muito a contribuir, que precisam estar se mexendo, se movimentando, falando, para não perder o interesse. Então você vai lá e escreve coisas velhas. Que coisas velhas são essas que já passaram? Para você escrever coisas velhas, e agora você devolve a pergunta para os alunos. Que coisas velhas são essas que já passaram, não fazem mais parte da nossa nova vida, da nossa nova natureza? Que coisas velhas são essas? Coisas velhas, coisas feias, coisas sujas, coisas imprestáveis, coisas escandalosas, não mais apropriadas para a nossa nova vida em Cristo Jesus. Aí você deixa os alunos falarem, né? Eles vão citar lá inveja, mentira, jogo do tigrinho, né? Pornografia. Aí você vai anotando lá, briga política, né? Você vai anotando tudo isso. Essas coisas velhas que não mais nos pertencem e das quais precisamos nos livrar. Se não rompemos definitivamente com essas coisas ainda, precisamos romper, pois já não condizem mais com a nossa nova natureza. Então, as coisas velhas, olha aí, se passaram. E eis que tudo, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, se fez novo. Novidade de vida.
manifestando agora o precioso fruto do Espírito em nosso caráter e em nossa conduta. Não é? Romanos 6,4, Paulo fala para que a gente possa se despir da velha natureza, do velho homem, e viver agora de acordo com a nova vida que ganhamos em Cristo Jesus. E o famoso texto de Gálatas 5, 22, 23, que lição sim, lição não, trimestre sim, trimestre não, a gente está trabalhando, né? Fruto do Espírito com jovens, é aquele texto, né? Onde aparece ali o carro-chefe, que é o amor. Eu costumo dizer que o amor é a locomotiva. As demais virtudes, os aspectos do fruto são vagões puxados pelo amor. Alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, por aí vai. Né? Tem outros aspectos também. Tem outras virtudes que constituem o caráter do cristão que não estão nem mencionadas ali. Como, por exemplo, justiça e verdade. Justiça e verdade não aparecem no texto de Gálatas 5. Porque também não é uma lista exaustiva do fruto do Espírito. Há outros aspectos do fruto do Espírito que não aparecem ali, estão em outros textos, inclusive textos paulinos, mas que compõem esse mosaico, esse lindo quadro de virtudes para o cristão experimentar. Não apenas conhecer, mas experimentar, demonstrar, viver em sua vida cotidiana. Então, o regenerado, nascido de novo, a nova criatura, precisa evidenciar isso por meio do fruto do Espírito. O que é evidência? Evidência é aquilo que está visível, é aquilo que está manifesto, é aquilo que é público. Então não dá para ser um regenerado 007, um agente secreto. Não dá. Não dá para ser uma nova criatura esquisita, trancada, escondida. Jesus já disse que não se pode esconder a lâmpada debaixo do alqueire. Naquela época não existia lâmpada elétrica, era luz a combustão, né? A óleo. Então, se você acende, você precisa mantê-lo sobre o velador para que ilumine toda a casa. Se você botar um alqueire sobre, em algum momento a falta de oxigênio vai levar essa luz a se apagar. Então, o novo nascido, a nova criatura, o regenerado, precisa manifestar essa sua nova posição em Cristo Jesus. Bem, ditas essas coisas, olha o anúncio que eu quero trazer para vocês. Eita, olha que novidade. Estou lançando essa semana e já está disponível em formato PDF. Por enquanto, apenas em formato digital. Tá bom, irmãos? Vamos providenciar para que até o meio do ano a gente esteja com esse material disponível na versão impressa. Mas já está disponível na versão digital para você ler no seu celular, no tablet, Kindle, iPad, iPod, do jeito que você quiser, no computador. Ou você que adquirir pode também fazer a impressão, se assim desejar, para seu uso particular. Né? A gente pede que não haja compartilhamento do arquivo ou material impresso, porque é para aqueles que fazem a aquisição, é para aqueles que fazem a compra. É um trabalho. Custou a gente horas lendo, escrevendo, corrigindo, formatando, para entregar a vocês um trabalho de qualidade. Então, nós estamos lançando o livro Jesus é Deus e ponto final. Fruto, inclusive, de minhas reflexões e estudos das lições de adultos desse trimestre, que, como eu já disse a vocês, estamos estudando sobre a Santíssima Trindade. Inclusive, estamos agora num bloco de lições acerca da divindade de Jesus. Mesmo que não seja o assunto hoje dos jovens, você que é professor de jovem que está me assistindo, certamente tem interesse por esse assunto, porque você precisa conhecer melhor a Jesus para falar melhor sobre ele. E lá na frente, nunca se sabe, esse tema poderá aparecer mais depressa do que você imagina. E aí você já terá lido, você já terá um material aí, um arquivo em seu computador, em seu celular, em seu tablet salvo para consulta futura. Jesus é Deus e ponto final. Uma exposição bíblica e objetiva em defesa da plena divindade do Filho de Deus. Jesus não é meio homem, meio Deus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele não é um semideus, alguém que está para alcançar o estágio da divindade plena. Não. Ele não é um Deus menor. Deus com D minúsculo, como fazem os testemunhos de Jeová em sua versão de João 1:1. Não. Ele é Deus gramaticalmente com D maiúsculo e ontologicamente. Olha que palavra bonita. Ontologicamente, ele é um Deus maiúsculo, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Então, se você quer conhecer os argumentos bíblicos em defesa da plena divindade de Jesus, eu chamo você a adquirir este livro em formato digital, 73 páginas.
Se você tiver muita correria, muita ocupação, lendo um capítulo por dia, são 6 capítulos, mais introdução, apêndice e conclusão, você dentro de uma semana, sem muita carreira. Se você tiver aí com tempo sobrando, você de repente trabalha aí no comércio, o comércio está um pouco parado, você tem um tempinho aí para ler no seu trabalho, você é um empreendedor, você faz o seu horário, enfim, não sei. Você vai ler isso aí dentro de 3 dias, tranquilamente. Se for ler devagarzinho, um capítulo por dia, uma semana você vai ler. E tenho certeza que ao final da leitura desta obra, você estará mais consciente, mais fortalecido em sua fé e mais preparado para responder aos que divergem acerca da divindade do Filho Jesus. Nossos mentorados, atenção, os que estão comigo lá no Telegram, quer no grupo das lições de adultos ou de jovens, 50% de desconto vocês terão desta primeira semana de lançamento do livro. O que já é barato, vai ficar ainda mais barato para vocês mentorados. Não é para quem está inscrito aqui no YouTube, não é para quem é seguidor nosso no EBD Inteligente no Instagram, não. É para quem está comigo nos grupos de mentoria no Telegram. Assinantes da mentoria EBD Inteligente vão pagar apenas R$ 7,50 neste arquivo para lê-lo e ser edificado. E você que não está em minha mentoria, R$ 14,90, o que é um valor irrisório diante do conteúdo que eu entrego, um conteúdo bem preparado, modéstia à parte, mas é um conteúdo biblicamente sólido, teologicamente bem fundamentado, historicamente bem respaldado, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Linguagem objetiva, clara, didática. Eu evito teologuês neste livro, muito pouco, apenas quando a situação realmente me pede, eu trago ali uma palavra do texto grego, ou hebraico, ou alguma palavra de uso já recorrente na teologia cristã, mas muito pouco eu faço isso, e quando faço, o faço de forma didática, clara, para que você, meu leitor, não se canse na leitura. O livro é bem topicalizado, é bem dividido, não são aqueles capítulos corridos, longos, né? Não, são bem divididos, bem topicalizados para a leitura ser leve e ser edificante e ser instrutiva, tá bom? Então você vai mandar uma mensagem aí para mim por esse número que aparece na sua tela. É o contato WhatsApp pelo qual você pode assinar a mentoria EBD Inteligente, você pode adquirir o meu livro Biblifix, o meu livro Poder Pentecostal também. Esses livros, sim, temos na versão impressa para mandar para todo o Brasil, o Biblifix e o Poder Pentecostal. E agora, a versão e-book do Jesus é Deus e ponto final. Eu aguardo, então, a sua mensagem. Tópico 2, a atuação do Espírito Santo na regeneração. Primeiro ponto, uma obra invisível e poderosa. Aí, como eu disse, na revista, esse primeiro ponto do tópico 2, ele é uma paráfrase do ponto anterior, o ponto 3 do tópico 1. O comentarista não acrescentou muita coisa, ele apenas parafraseou ele mesmo. Então, aqui eu vou dizer assim, com minhas palavras. O nascimento natural é um vir à luz. E quando isso acontece, todos vêm, começando pela mãe e os que fizeram parto. Falando aqui só para manter um paralelo, uma analogia entre o primeiro nascimento e o novo nascimento. O nascimento natural e o nascimento espiritual. No nascimento natural, a mãe dá o filho à luz. Ele sai das trevas do ventre para a luz que há do lado de fora. Quando a criança nasce, todos vêm. Sua mãe, o médico, as parteiras, papai que estava ali junto, vem agora a criança. Antes o que tínhamos era fotografia e filmagem de ultrassom, aparelhos tecnológicos sofisticados, com filmagem em 3D, inclusive. Mas nada se compara a poder agora ver o menino nascido e pegado nos braços. O novo nascimento, porém, ele é íntimo, ele é interior e é espiritual. Embora também seja um vir à luz de Deus, a luz de Cristo Jesus. Mas ele é íntimo, ele acontece lá dentro. Ele acontece lá dentro. O novo nascimento é algo espiritual, é algo interior, podendo acontecer num culto. Ali a pessoa confrontada pela palavra, arrependida, recebe a Jesus Cristo e nasce de novo. Pode acontecer em casa. Pode acontecer em casa, ouvindo louvor, uma pregação, um culto doméstico, meditando, depois de um sonho, de uma visão, de uma revelação. Em casa, a pessoa pode prostrar-se física ou espiritualmente diante de Cristo, confessando seus pecados e recebendo. Ali a pessoa é regenerada. É algo íntimo, interior, espiritual. Pode acontecer até no meio da rua, dentro de um ônibus, num ambiente de trabalho. Agora,
ainda que a regeneração seja uma obra interior, íntima, invisível, tal obra se evidencia posteriormente em uma vida transformada. Aí, dentre alguns textos bíblicos que eu poderia selecionar para ilustrar isso que eu acabei de dizer, eu me lembrei de Paulo, de quem a igreja dava testemunho, e ele mesmo registra isso, né, num trecho autobiográfico em Gálatas, capítulo 1, versículo 23. Aqueles que ouviram falar de Paulo em sua vida pregressa, perseguidor, inimigo audaz dos cristãos, agora está entre os cristãos, defendendo, pregando, proclamando, testemunhando a fé que outrora buscava destruir. O que é isso? Novo nascimento. Diga-se de passagem, Paulo não se converteu num culto. Paulo não se converteu numa casa. Paulo não se converteu no templo em Jerusalém, no dia de Pentecostes, não. Paulo se converteu onde? No meio da rua. Enquanto no caminho ia a Damasco, com cartas assinadas pelo Sinédrio em Jerusalém, para prender os cristãos que ele eventualmente encontrasse. E Jesus Cristo interveio na marcha de ira do apóstolo Paulo, o fez comer poeira, cegou por 3 dias, mas levou ali, imediatamente ali, naquele encontro, ao ar livre, a uma experiência de novo nascimento. De modo que aquele homem que até ali estava com o coração carregado de ira, de ódio, vou prender, vou assinar as cartas de morte, vou destruir todos eles. Né? Atos diz que ele inspirava vingança contra os cristãos. De repente agora chega murchinho. Chega murchinho em Damasco, cego, conduzido por outros homens. Até que depois, ao 3º dia, lá chega Ananias, enviado por Jesus, para orar por ele, impor as mãos, ele ser curado da sua cegueira e ser cheio do Espírito Santo, para então iniciar a missão que Jesus Cristo te entregue. Isso é regeneração, minha gente. Né? Aqui temos um exemplo. Você, professor, quer um exemplo bíblico de pessoa regenerada, transformada, dessa mudança antes e depois? O apóstolo Paulo. E a exemplo de Nicodemos, era judeu, era fariseu também. Ele mesmo diz que ele era fariseu, o partido mais severo, mais ortodoxo de Israel, não é? Zeloso da lei, profundo conhecedor da lei. Ele diz que entre os jovens de sua época ele se sobressaía a todos eles. Mas assim como dissemos de Nicodemos, dizemos de Paulo, nem mesmo ele estava isento, livre, dispensado do dever de nascer de novo. Nasceu quando se rendeu a Jesus Cristo no caminho para Damasco e teve então uma experiência de transformação. Aí o ponto 2, o Espírito como agente do novo nascimento. Jesus chama o novo nascimento de nascer da água e do Espírito. Inclusive eu puxo ali um asterisco, professores. É importante vocês aqui atentarem para essa informação que eu vou trazer agora. O que é esse nascer da água e do Espírito? Nascer do Espírito eu entendo. Inclusive, Jesus fala muito mais de nascer do Espírito, porque ele diz isso 2 vezes, explicitamente, nascer do Espírito. E ele diz uma vez nascer da água e do Espírito. E ele diz uma vez nascer de novo. Né? Então, nascer de novo é nascer do Espírito. Mas nesse versículo que aparece água, o que a água entrou? O que a água tem a ver com nascer, novo nascimento, regeneração? Por que Jesus meteu água aqui na história? Você vai para os comentários bíblicos, eu imagino que você, professor, que já estudou a lição, deve ter feito isso. Se você não fez, eu recomendo que faça. Né? Confere aí os comentários, as notas de rodapé nas bíblias de estudo que você tiver, os comentários, especialmente os comentários exegéticos. O que é que eles dizem sobre a água? Aí há quem diga que a água faz alusão ao batismo. Jesus, então, estava dizendo para Nicodemos que ele tinha que ser batizado nas águas. É estranho pensar isso, porque ainda que o batismo fosse mesmo praticado por João Batista, Jesus se submeteu ao batismo de João Batista, fosse praticado pelos discípulos de Cristo também, como forma de identificar novos seguidores de Cristo publicamente, e praticado pelos cristãos, né, após a inauguração da igreja, no dia de Pentecostes. Naquele mesmo dia, Pedro batizou, né, junto com os demais líderes da igreja, os que se converteram. O batismo é realmente uma ordenança de Cristo. Entretanto, colocar o batismo nas águas como condição para ver e entrar no reino de Deus parece duro demais, porque aí nós estaremos privando dezenas, talvez milhões de cristãos que ainda não foram batizados nas águas, mas já professaram fé genuína no coração, fé em Jesus Cristo. E precisamos admitir que essas pessoas, desde esse momento de fé sincera no coração, já estão ingressadas no reino de Deus, já são novos nascidos,
já passaram pela regeneração, já são filhos de Deus. Outros vão dizer que água aqui faz alusão ao líquido, né? Que envolve a criança no corpo da mulher. Essa é uma tese esdrúxula, que nada tem a ver com o que Jesus está falando aqui no sentido espiritual para Nicodemos. Então, o que é que acontece? Exegeticamente falando, me parece haver uma explicação muito simples para essa água aqui. Na forma como está em português, faz parecer que nascer da água é uma coisa e nascer do Espírito é outra. Duas coisas ou dois eventos que se somam e se complementam. Na verdade, penso eu, e penso eu não apenas com vozes da minha cabeça, mas, obviamente, fundamentado em leituras, em comentários que eu já li, né? Estou ladeado aqui de outros eminentes autores, teólogos e mestres da palavra de Deus. Eu entendo que o texto grego aqui, ele leva-nos à compreensão simples, que é a seguinte: nascer da água, isto é, do Espírito. Não são duas coisas, não são dois tipos de nascimento, nem dois eventos de um mesmo novo nascimento. Não, é um único evento, é uma única coisa. Nascer da água, que é nascer do Espírito. Onde água aqui é tomado como uma ilustração, como uma figura para o Espírito Santo. O que não é estranho, porque um dos símbolos do Espírito Santo, além do vento, além do fogo, além da pomba, um dos símbolos do Espírito Santo da Bíblia Sagrada é a água. Aliás, diga-se de passagem, né, a primeira menção ao Espírito de Deus na Bíblia Sagrada está relacionada às águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sei lá, entre os primeiros versículos do livro de Gênesis. Então, água é associada à pessoa do Espírito Santo como um símbolo dele. Por quê? Porque a água fala daquilo que purifica, daquilo que limpa. E, aliás, falando de regeneração, é justamente isso, né? É o Espírito Santo limpando-nos dos vícios, do pecado, da velha vida, da velha natureza, como já dissemos, para fazermos nova criatura, para uma nova vida. A conjunção, irmãos, aqui no texto grego, a conjunção que aí no português se traduz por e, nascer da água e do Espírito, a conjunção aqui é a conjunção kai, que pode ser, e quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os gramáticos, são os léxicos. Você pega aí, por exemplo, o dicionário Vine, se você estiver em casa da editora CPAD. O dicionário Vine explica lá que essa conjunção kai, ela pode funcionar de forma aditiva, mas também pode funcionar de forma explicativa. E embora aqui as traduções costumem colocar kai como uma conjunção aditiva, eu posso sim, sem nenhum problema, sem nenhum desvio, sem cometer nenhum erro hermenêutico, nenhum erro de interpretação, muito menos heresia, eu posso interpretar kai como uma partícula explicativa e não aditiva. Então Jesus não estaria dizendo nascer da água e, como se tivesse mais algo ou algo a mais. Não, nascer da água. O que é nascer da água? É nascer do Espírito. Então é explicativo e não aditivo. Nascer da água, isto é, nascer do Espírito. Nascer da água, ou seja, nascer do Espírito. Nascer da água, que significa, para ser mais claro, nascer do Espírito. Isso, irmãos, para mim é tão simples de perceber, deixa-me colocar agora na tela cheia, que nas outras ocorrências, dentro desse mesmo capítulo em que Jesus fala do novo nascimento, ele já não mais menciona a água, ele apenas fala do Espírito. Por quê? Porque já ficou claro que nascer da água é nascer do Espírito. Por isso depois ele vai dizer o que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito. Ele não menciona mais a água. Por quê? Porque já se entendeu que a água não é um outro elemento à parte do Espírito. Não é o batismo das águas, não é o líquido no ventre da mulher. Aqui se fala do Espírito Santo prefigurado na água. Aí a gente vai, sabe para onde? Eu faço questão de ler para a gente perceber isso. Ezequiel 37. Olha aqui. Água em lugar de espírito, espírito representado na água. Ezequiel 37, ou melhor, 36. Quando Deus promete justamente ao povo de Israel que vai trazer a regeneração. Esse é o texto sobre regeneração, que esperava se Nicodemos o conhecesse. Por isso que Jesus diz a Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas. Jesus não está só tirando onda com Nicodemos, nem querendo muito menos humilhá-lo, não. De fato, é uma provocação mesmo, de um mestre para outro mestre. Porque Nicodemos é um dos principais judeus. Ele ocupa o sinédrio, se espera dele notório saber. E de fato ele tem notório saber. Mas Jesus fala de regeneração, de novo nascimento, e Nicodemos não entende, está levando para o lado biológico, natural, quando ele
tendo lembrança das Escrituras, deveria compreender o que Jesus está falando, porque o que Jesus estava falando era disso aqui, ó, Ezequiel 36, Escritura veterotestamentária, que Nicodemos, como fariseu, se ele fosse um saduceu, aí a gente dispensaria ele desse entendimento, porque se ele fosse saduceu, ele não creria na autoridade canônica de Ezequiel. Mas uma vez que ele é fariseu, e o texto deixa isso muito claro, então ele tinha conhecimento de Ezequiel. E recebia Ezequiel como palavra de Deus. E o que aqui vamos ler agora era uma promessa de Deus para o tempo dele. Mas ele não discerniu isso. Ezequiel 36, versículos 25 em diante. Olha o que Deus, através do profeta, está dizendo. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Ó, a água aqui, ó, o elemento água aqui, ó. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. Olha aí, ó, regeneração, novo nascimento, purificar, limpar de todos os seus ídolos. E lhes darei um coração novo. Olha aí, coração novo. É novo nascimento, é nova vida. Nos termos de Ezequiel, isso aqui corresponde ao novo nascimento que Jesus está falando. Corresponde à regeneração, um novo coração. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de carne, lhes darei um coração. Tirarei o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Vocês terão de vocês um espírito novo, ou seja, farei de vocês novo homem. Olha aí, novo homem. Mas não só farei vocês novo homem, eu darei o meu espírito a vocês. É o que a gente vai estudar mais adiante sobre o Espírito Santo habitando dentro do crente regenerado e santificado. Porei dentro de vocês o meu espírito. Agora, espírito grafado com inicial maiúscula, porque é uma alusão ao Espírito Santo. Ó, versículo 25, mencionou a água purificadora. Agora menciona o Espírito Santo, em correlação. E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Que água é essa que purifica? Senão o próprio Espírito, que é santo e santificador. Aliás, no Novo Testamento, no texto de Paulo Apito, que eu vou trazê-lo daqui a pouquinho, é o Espírito Santo que promove essa purificação, essa limpeza interior. Então, a escritura veterotestamentária, isso é o texto do Antigo Testamento, já associava a ação purificadora da água com o Espírito de Deus, de modo que uma coisa é tomada em lugar de outra, ou a água é usada como ilustração, uma figura para o Espírito Santo. Então, professor, a conclusão aqui é: nascer da água e do Espírito não é dois eventos, não é duas coisas, dois elementos diferentes. Não. Nascer da água é nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer da água. Daí você pode sim traduzir, escreva lá no quadro branco. Nascer da água, vírgula, isto é, vírgula, do Espírito. Porque é uma só coisa. Fica claro que é o Espírito, então, que opera essa regeneração no interior daquele que crê. Não se trata de evolução espiritual, como ensinam aí as religiões orientais, hinduísmo, espiritismo, budismo. Essas religiões falam de evolução espiritual, reencarnações sucessivas, né? Você viver o seu karma, você se aperfeiçoar a cada nova vida vivida nesta terra, você morre, quando volta tende a ser uma pessoa melhor, e aí você vai evoluindo, até se unir ao cosmos, ao universo. Não, isso não tem a ver com o cristianismo, não. Jesus não tem nada a ver com essas religiões aí, não, com esses ensinos aí, não. Novo Nascimento é uma obra pontual, objetiva, operada pelo Espírito Santo aqui nesta única vida que desfrutamos desta terra. Não se trata de evolução espiritual, não se trata de esoterismo, crendice, sincretismo, ou mera adesão a uma igreja também. O fato de alguém aderir a uma igreja e até ser batizado nas águas não faz essa pessoa necessariamente uma pessoa regenerada. Quantos tomaram banho de piscina e estão aí ocupando bancos de mocidade, dando trabalho para pastor de igreja? E quantos pastores também tomaram banho de piscina e estão dando trabalho para igrejas? Pastores que não se converteram verdadeiramente. Ou você vai me dizer que não? Tem pastores, pastoras, missionários, teólogos, pregadores, profetas. Tem um bocado de gente por aí que tem nome de crente. Tem carteirinha de crente. Aderiu à igreja, mas não se converteu a Jesus Cristo. Não passou pela experiência do novo nascimento. Novo nascimento é mudança de vida operada pelo próprio Deus. Aí tem o texto de Tito a que eu fazia referência agora há pouco, quando Paulo fala, né, que não por nossos méritos, por nossas obras, mas pela graça de Deus, nós fomos regenerados pelo Espírito de Deus, transformados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é agente ativo que opera o novo nascimento. Uma obra exclusiva da graça. Olha, aqui eu não vou me alongar muito nesse ponto, por uma razão muito simples, e eu digo aí, graça será assunto específico da lição da próxima semana.
Pode conferir aí na sua revista, no sumário dela, folheie aí, vá para a lição da semana que vem. Nós vamos falar sobre graça na próxima lição. Então não vou me detalhar aqui, não vou nem conceituar graça, porque teremos ocasião oportuna para isso no nosso próximo estudo. Aqui dizemos que o novo nascimento não depende do mérito, pagamento ou qualquer bem que possamos fazer, senão pela fé que depositamos no Filho de Deus. Então não é uma questão de eu vou me esforçar para ser regenerado. Eu vou fazer por merecer ser feito nova criatura. Não. Você é feito nova criatura, você é regenerado, você nasce de novo, você recebe um novo coração, você recebe o Espírito Santo para morar dentro de você, como Deus prometeu na antiguidade, desde Ezequiel, com o povo judeu no cativeiro babilônico. Você, subitamente, é transformado e recebe o Espírito para residir em você quando você crê de coração em Jesus. Você não trabalhou, você não fez um esforço, você creu, você se entregou, você confiou. A partir daí, claro, você vai operar a salvação, como diz Paulo, tem a ver com a santificação progressiva, assunto para o qual iremos já já. Pela fé somos, pela fé, é pela fé. A fé é um instrumento, a fé é a mão que se estende para receber justificação, regeneração, adoção, santificação posicional, todas essas bênçãos da salvação. Em Efésios 2, 8, 9, Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Ninguém que atravessar os portais de pérola da glória celeste vai dizer, eu mereci. Eu me esforcei para chegar aqui. Foi porque eu. Não. Pela graça. Pela misericórdia. Pela bondade do Senhor. O que eu fiz foi corresponder com essa graça. E dar livre curso para ela operar em meu coração. Produzir as mudanças que eu precisava. Me dar a força que eu necessitava. E me dirigir no caminho que eu não conhecia, mas que me trouxe até aqui. Último tópico, o Espírito habita o crente e opera a santificação. Vamos acelerar aqui para terminar. Primeiro ponto, habitação do Espírito. Antes do novo nascimento, o que éramos? Éramos casa deserta. Deus não morava na gente, o Espírito não habitava na gente. Alguns até eram habitação de espíritos malignos, e oprimidos, cheios, possessos de demônio no corpo. Porém, agora, convertidos, salvos, regenerados, somos nova criatura. O Espírito que nos deu nova vida afugentou as trevas da nossa alma e passou a ser residente. Olha que maravilha. Você é um condomínio do Espírito Santo. Você é casa e templo. Casa fala de moradia, templo fala de lugar de adoração. O Espírito Santo é adorado em você. Deve ser, né? Adorado em você. Você tem que ser um santuário para o Espírito Santo. Manter-se reverente, prudente, santo, livre de vícios, de maus costumes, de palavrões, de trejeitos de ímpios, porque você é santuário, o Espírito habita em você. Seus olhos, seus lábios, seus pensamentos, suas mãos, seus pés, tudo tem que estar colocado em estado de reverência, limpo, purificado, porque o Espírito Santo é Deus sendo adorado dentro de você. Isso para santificar todo o nosso ser. O Espírito Santo, quando vem habitar na gente, ele vem para quê? Para santificar. Ele tem nome de santo, porque santo é o que ele é, e tem nome de santo, porque santidade é o que ele nos dá. Ele é santificador das nossas almas. Quando o Espírito Santo vem residir na gente, ele vem para nos limpar, purificar, tirar os vícios, os maus costumes, os palavrões, a preguiça, a maledicência, a murmuração, a idolatria do coração, a embriaguez, a prostituição, a nojeira, a ceboseira, e nos levar para perto de Jesus, na oração, no louvor, na meditação da palavra, na comunhão com a igreja, no serviço cristão, na obediência, no serviço prestado à sociedade de forma ordeira, decente, honesta, digna. Tudo isso é obra do Espírito Santo dentro de nós. Começando pelo Espírito, né? Porque em 1 aos Tessalonicenses 5:23, Paulo diz, o mesmo Deus e Pai os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. É nessa exata sequência. Porque a santificação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Agora tem que chegar no corpo. Não dá também para dizer, não, é só espiritual, o que importa é o interior, o que importa é o coração. Não. Espírito, alma e corpo. A santificação tem que alcançar o corpo. Se não alcançar o corpo, então você está bloqueando pela dureza de seu coração a operação do Espírito Santo em sua vida. O processo contínuo da santificação. A santificação tem 2 aspectos, o que eu comentava desde o início desse nosso estudo. Diferente da justificação, da adoção, da regeneração, que acontece de uma vez só,
A santificação, ela tem dois aspectos. O posicional, o que significa dizer? A gente muda de posição. Antes da fé em Jesus, qual era a nossa posição? Ímpios, perdidos, caídos. Pós conversão a Jesus Cristo, o que somos? Santos, salvos, redimidos. Então a santificação é posicional, porque ela nos muda de posição. Aqueles que chegaram a Cristo ímpios partem agora com Cristo santos. E não é errado. Você pode dizer para o seu aluno, não é errado chamar o seu irmão de santo. Um dia uma irmã implicou comigo numa sala de aula da EBD, dizendo, não, mas não pode chamar de santo, porque santo só Deus. Eu digo, está aqui na Bíblia. Romanos 1,7, 1 Coríntios 1,2 e tantos outros versículos, onde o povo de Deus é chamado de santo. Santo. Paulo diz, os chamados santos. Não é time de futebol, não, irmãos. É a nossa posição em Cristo. É a nossa posição em Cristo. Agora nós somos santos. Agora, santos em absoluto como Deus é? Porque a santidade é um atributo comunicável ou compartilhável que encontra seu sentido pleno, absoluto, cheio, perfeito somente em Deus, que é a fonte da santidade. Em nós, a santidade é uma construção. Daí vem o segundo aspecto, que é o aspecto progressivo, contínuo, paulatino da santificação. Hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem, amanhã eu tenho que ser mais santo do que hoje. E como é que é essa coisa da santificação progressiva? De que maneira a santificação cresce? É como o resplandecer da manhã. O sol vai nascendo, aquela luzinha, né? O sol tá lá, ele é sempre o sol. Mas o movimento do sol, ou o movimento da Terra, né? E vem agora rotação e translação. O que eu quero dizer é que o sol, do nosso ponto de vista, do observador, movimentando-se, ele vai resplandecendo. Ele vai brilhando cada vez mais. Há maior luz na medida que o sol vai se erguendo, vai se levantando. Ou, se você quiser ser mais preciso, a Terra vai girando em torno do seu próprio eixo, naquele movimento de rotação, como aprendemos nas aulas de ciências no ensino fundamental. Mas o que eu quero dizer é a santificação também é assim. Ela vai brilhando cada vez mais. Agora, não é automático também. Isso aqui é importante você, professor, lembrar os seus alunos. Não é, hoje, domingo, eu tenho um brilho, amanhã, segunda-feira, eu vou ter um brilho maior. Não, necessariamente. Talvez até você tenha um brilho menor. Talvez você até viva um pôr do sol na sua vida amanhã. Se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não jejua, se você não vigia, se você não se alimenta de coisas espirituais. Seu negócio é videogame, seu negócio é jogo de aposta, seu negócio é futebol, seu negócio é série da Netflix, seu negócio é ficar de namorico com um e com outra e com um, pra cá e pra lá. Você não progride na vida espiritual. Seu brilho não aumenta. Você não tem maior conhecimento de Deus, você não tem maior intimidade com Deus, você não está tendo maior vitória sobre o pecado, pelo contrário, o pecado está voltando a lhe dominar. E pode até acontecer de um dia à noite voltar sobre sua vida, que Deus nos livre e nos guarde. Mas só para dizer para você que a santificação ela é progressiva, mas não é automática. Ela progride, ela avança, ela continua, e o nosso esplendor aumenta, nos aproximamos mais de Deus, tornamos-nos mais íntimos de Deus, mais parecidos com Cristo, em amor, bondade, justiça, verdade, mansidão, dignidade, lealdade, honestidade, blá, 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 na medida em que oramos mais, vigiamos mais, falamos de forma adequada, evitamos o perigo espiritual e moral, saímos daquele círculo de zombadores, escarnecedores, contadores de piadas imorais. Vamos fazendo renúncias. Porque a santificação será inversamente proporcional ao que a gente deixa, ao que a gente abandona. Quanto mais a gente deixa e abandona o pecado, mais a gente abraça a santificação. Mais a gente cresce a santificação. Agora, se eu não faço nada disso, a santificação ela não avança. Ou ela estagna, ou ela regride. E aí é um problema sério. Então, eu sou santo porque fui mudado de posição. Mas eu preciso perseverar em santidade, vivendo a vida que Deus preparou para mim. 2 Coríntios 7,1, eu faço questão de ler esse texto com vocês. 2 Coríntios 7,1 é um texto muito, mas muito apropriado para comentarmos santificação progressiva. 2 Coríntios 7,1 diz assim, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Tá vendo aí? Então a santidade ela pode ser aperfeiçoada. A regeneração não. A justificação não. A adoção não, porque é um evento, é um fato consumado. Eu sou filho de Deus. Eu fui justificado. Eu fui regenerado. Agora a santificação, ela pode ser aperfeiçoada. Ela pode crescer. Ela pode ser completada se eu caminho na direção de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso é na reverência, no profundo respeito prestado ao Senhor. Então,
que nós, professores e nossos jovens alunos, sejam assim encorajados a viverem. Último ponto, a santificação como evidência. Olha a crítica que eu fazia lá atrás, né, sobre essa questão da evidência, do apontar, do mostrar. Aqui, na verdade, o que o comentarista vai dizer na revista é o mesmo que ele já falou sobre regeneração. Eu acho que podíamos ter apenas um único ponto nessa revista para falar da evidência da regeneração e da santificação, trabalhando juntos para evitarmos repetições desnecessárias. Caminhando para o fim, eu digo, como já comentamos nos tópicos anteriores, porque de fato já comentamos sobre a evidência dessa transformação espiritual no tópico 1 e no tópico 2, a mudança operada pelo Espírito, ainda que a princípio seja interior e invisível, alcança nosso exterior, modelando o nosso comportamento, atitudes cotidianas, de modo que parentes e amigos podem perceber, eles têm que perceber. Paulo diz a Timóteo, para que o teu progresso, já que falamos agora há pouco de santificação progressiva, me recordo dessas palavras de Paulo a Timóteo. Para que o teu progresso, claro que ali a ênfase de Paulo é no serviço, é no trabalho cristão, mas também se aplica à santidade. Para que o teu progresso seja manifesto a todos. Então, é claro, mas eu não vou fazer as coisas para me mostrar que estou orando, que estou lendo, não é isso. Mas naturalmente, se eu vivo a santificação, eu vou ser um filho melhor dentro de casa. Eu vou ser um marido melhor para minha esposa, um pai melhor para os meus filhos, um funcionário melhor no meu trabalho, um vizinho melhor para os meus vizinhos, um cidadão melhor para a sociedade, ou não. Ou não. Não dá para você dizer eu estou vivendo a santificação, estou progredindo, o brilho está cada vez maior na minha vida, e ninguém está vendo, ninguém está notando mudança. Porque as pessoas percebem que você continua linguarudo, mentiroso, fofoqueiro, intriguente, namorador, namoradora, enxeridão, taradão. É isso que as pessoas estão percebendo. Então não está tendo progresso na sua vida. O que as pessoas estão vendo é justamente o contrário do que deviam ver. Entendeu? Ou então olham para você e vem um morno, um paradão estático, né? Eu falei agora há pouco do taradão e agora falo do paradão. Gente parada, estática, né? Desculpa a expressão vulgar agora, nem fede nem cheira. Por quê? Porque você também não está progredindo. Se você não progride, você não incomoda o inferno. Se você não progride, você não contribui para o reino de Deus. Então tem que haver progressão. Tem que haver crescimento, tem que haver desenvolvimento. A vida nos ensina isso. Deus, por meio da biologia, nos ensina isso. A semente germina, a planta nasce, ela cresce e produz o seu fruto. O corpo é um bebezinho que vem à luz, uma vida que se pode segurar na palma da mão. Em uma só mão você sustenta um bebezinho, mas precisa ir crescendo. Vira criança, adolescente, jovem, adulto. Não pode ficar bebezinho a vida inteira. A santificação é assim também. E aí tem esse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 23. Eu vou me poupar aqui de ler, porque são 11 versículos, mas muito interessante. Se você tiver um tempinho aí, professor, um tempinho na sua aula, você for mais objetivo do que eu fui aqui, mais sucinto nas suas considerações, eu recomendo ler em sala de aula esse texto, pois é um texto precioso, mostrando justamente essa mudança de vida, essa transformação. Não é só uma melhoria, não, porque novo nascimento, pessoal, deixa eu dizer aqui para vocês em tela cheia novamente. Novo nascimento não é melhorar de vida. Melhorar de vida, o ímpio melhora. Com educação, com instrução, ele melhora. Deus não quer só que a gente melhore de vida, que nos tornemos cidadãos melhores, que abandone apenas os vícios, mas não abandone a incredulidade, o pecado, a idolatria, a falsa religiosidade. Deus nos chama a uma mudança de vida, transformação, novo nascimento. Então não é suficiente dizer eu melhorei. Você precisa ser transformado. Você precisa ser libertado. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter a nova natureza. Você precisa ter o Espírito Santo. Precisa ter Cristo sobre sua vida, governando seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, seus desejos, seus propósitos, suas metas de vida. Precisam ser verificadas e chanceladas por Cristo Jesus. Ou, antes disso, precisam ser levadas a Cristo as tábuas vazias de seu coração, para que ele mesmo, com seu próprio dedo, escreva que metas ele quer para você, né? Porque uma coisa é eu subir ao monte com as minhas metas, com o meu texto, com os meus mandamentos, com o meu decálogo, e perguntar, e aí, Senhor, tu aprovas ou não aprovas? Outra coisa é eu levar só as pedras vazias e dizer, tá aqui, Senhor, escreve o que o Senhor quiser. Não é? Não é pecado você sonhar, não é pecado você ter seus desejos, seus propósitos, suas metas, não. Né? Pode ter, Jesus disse, peça e vos será dado. Agora, seja feita a tua vontade, não a minha. Louvado seja Deus. Temos que aprender, Jesus nos ensina isso, não só na oração modelo, na teoria, mas ele nos ensina na prática, lá no Getsemane, quando ele mesmo disse, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba.
sem que eu seja abandonado de ti na cruz do Calvário. Contudo, se tiver de ser assim, faça-se a tua vontade e não a minha. Então nós temos que nos submeter a Deus. Isso é novo nascimento. Isso é regeneração, isso é santificação. É ter a Deus como seu Senhor, como seu governante, como dirigente, né? Como diretor do cinema da sua vida. Amém, minha gente? Então você lê esse texto aí, Efésios 4, 22 a 23, porque ele mostra esse antes e o depois da vida do cristão e demonstra que a santificação é um estilo de vida. Concluo. Como vimos, a tão grande salvação opera grande impacto em nossa vida. Não é mera adesão a um movimento religioso, mas mudança real em nosso estilo de vida. É isso mesmo. Santificação é um estilo de vida. Uma vez que nós somos novas criaturas, regeneradas e santificadas pelo Espírito, vivamos interiormente e exteriormente como realmente está como realmente está sob a direção vivamos interiormente e exteriormente como alguém que realmente está sob a direção do Espírito de Deus. Uma vez que somos novas criaturas, regeneradas e santificadas pelo Espírito, vivamos interiormente e exteriormente como alguém que é. Eu estava sentindo que estava estranho com essa conclusão. Como alguém que, agora sim, alguém que está sob a direção do Espírito de Deus. Amém, minha gente? Pronto. Dou por conclusa a minha aula, então, confiando em Deus que aquilo que aqui transmitimos foi abençoador para a sua vida. Se você desejar adquirir, ó, aqui, ó, vou dar uma limpadazinha aqui na tela, para mostrar bem bonitinho a vocês. Jesus é Deus e ponto final. Tá vendo? Ó? Se você desejar adquirir, R$14,90. Cadê aqui? Opa, isso aqui é o PDF, tá vendo? Ó? Você vai receber imediatamente pelo WhatsApp. Tem um sumáriozinho aqui bem bacana. Você clica aqui no capítulo que você quer ler e ele dirige você, porque a gente preparou ele, né, para ter um link aqui dentro do próprio livro. Você clica aqui em cima do capítulo 1, ele vai para o capítulo 1. Capítulo 5, ele vai diretamente para lá, né? Para você nunca se perder na leitura, tá vendo? Aqui está o sumário, bem bonitinho. Olha, introdução aqui, abertura, vem o texto aí bem bacaninha, né? Os parágrafos aí bem divididos. Ó, capítulo 1, aí tem o título do capítulo, vem o texto. Isso aqui é o nosso novo lançamento. 73 páginas. Jesus é Deus e ponto final. Uma defesa bíblica, com argumentos desenvolvidos à luz da palavra de Deus, em 6 capítulos, mais introdução, apêndice e conclusão, para fortalecer a sua fé no Filho de Deus, que também é Deus, tá bom? Então, se você desejar adquirir, entre em contato conosco por esse número que está aí na página rolante da sua tela, mas eu vou colocar aqui, ó. Pronto, tamanho maior, tá bom? Manda mensagem pra gente agora mesmo. Vem ler, vem crescer, vem ser edificado em nome de Jesus. Ore comigo. Pai de bondade e misericórdia, estamos agradecidos por mais um conteúdo que podemos entregar. Abençoe teus filhos e filhas que do outro lado nos acompanharam, ajudando-nos todos, a começar de mim, Senhor, a vivermos como quem de fato nasceu de novo. Obediente a Ti, inclinado para as coisas do Teu Espírito, em submissão à Tua palavra. Perdoa nossos pecados, purifica nossa mente, coração, nossos lábios. Nos ajude, Senhor, a darmos evidência, fruto, que ateste que de fato somos teus filhos. Nos abençoe ao longo desse final de semana. As escolas dominicais em todo o Brasil fazem prosperar para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Grande abraço, Deus abençoe. Aguardo vocês na próxima aula para estudarmos sobre a preciosa graça de Deus. Tchau, até lá!